Olá, amigos. Eu aqui novamente para falar do Vasco. Eu pensei até em fazer um vídeo ontem, mas eu pensei, poxa, eu faço vídeo à noite, coloco, aí muita gente não vê. Então, eu vou fazer na parte da manhã, de amanhã, que é bem melhor. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Então vamos ao que interessa. O Vasco ontem, ele na semana passada, ele fez um treino contra o tal do trem. Aí que o time do trem não existe, né? Aí o Vasco ganhou de 4-0. Aí quando foi ontem, o Vasco botou o mesmo time em campo, que foi Léo Jardim, Puma, Miranda e Léo Piton. Rodrigo, Alex Teixeira e Eric Marcos. E na frente, Peck, Pedro Raul e Jair. Não foi o Jair ficou no meio de campo, né? Que Teixeira ficou mais no ataque. Mas ali eles revezam, ficam para lá, para cá. Então, o time do Vasco contra o Trem foi o mesmo de ontem contra o Boa Vista. O time do Boa Vista é um pouquinho melhor do que o time do Trem. Não é esse time todo que a gente esperava que fosse, mas é um time melhor que o outro time. Então, foi um treino assim melhorado, que quanto o outro time, quanto o Trem, o Vasco teria tentado uma goleada histórica. Mas perderam muito gol, etc. Mas o importante é a vitória. 1-0 já é a goleada. Então, o Vasco venceu de 4-0 e ontem venceu de 4-1. Os gols de ontem foi 2 de Pedro Raul, 1 de Alex Teixeira e 1 de Puma. Esse Puma é o lateral direito, veio do Uruguai. Então eu não vou dizer a você que ele é um cracaço, mas é melhor que o que tinha lá, sabe? Então, ontem entrou em campo um menino da base, tem 16 anos, chamado Ryan. Ele erra muito jeito. Estão botando ele muito lá em cima, né? Aí vai dar com o dedo e coloca um sapato alto e pronto. Aí é igual o tal de Thales Magno. Quando surgiu, era o novo Ronaldinho Gaúcho, hoje em dia ninguém nem fala nele. Então o que acontece? Aí esse tal de Ryan, ele tem uma boa estatura para a idade dele, 16 anos, ele é bem alto, e ele tem um movimento bom com a bola, dele jogando a Copinha de São Paulo, ele não é dos piores não, mas não vale a pena botar ele muito lá em cima, porque então pode estragar até o menino. Ele se sentir que eu sou o cracaço mesmo, etc. É igual esse menino do Palmeiras, esse tal de Hendrick. Esse Hendrick, ele começou no Palmeiras bem pra caramba, bem. Aí ele foi vendido por 400 milhões pro Real Madrid. Tudo bem, ele não é ruim de bola, mas ele botou um terno e gravata e tá jogando meio... Ele não aparece mais, tá certo que ele tá jogando em time, ele é menino novo, 17 anos, ele está jogando num time de profissional. Mas a bola que o pessoal esperava que ele fosse jogar, ele não está jogando. Entendeu? Então, é igual esse Ryan do Vasco. Não deve encher muito a bola dele, que a bola pode estourar. Tá bom? Igual a Thales Magno do Vasco, né? Surgiu com a grande promessa do Vasco e foi vendido da maneira que ele foi vendido. Entendeu? Então vamos devagar com a dor que o santo é de barro. É um ditado muito antigo e é válido. Agora vamos falar sobre o jogo de ontem. O jogo de ontem o Vasco está jogando em casa. O time do Vasco é um time que está em formação. Não está aquele time ainda do sonho, mas está em formação e por hora está muito bem. Agora nós temos que entender que no Rio existe time melhor que o Vasco. Existe o Fluminense, existe o Flamengo, isso por hora, que o Vasco poderá ficar melhor do que eles ainda. Então isso vai depender muito, qualquer time pode ser superior ao Fluminense ou ao Flamengo, basta querer e comprar os jogadores certos. O Vasco comprou um jogadorzinho certo e comprou umzinho meio errado. Ele está pegando um novo jogador agora do Atlético Mineiro, parece que é Paulo Henrique, Carlos Henrique, alguma coisa com o Henrique.
é um lateral direito. Jogador bom não se empresta. Você nunca viu dizer que o Flamengo emprestou Zico, Adílio, Andrade, esses jogadores assim. O Vasco nunca emprestou Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, o Vasco nunca emprestou. Quando o jogador é emprestado, quando ele é garoto novo, que está surgindo da base, aí empresta para pagar a experiência, aí tudo bem. Mas quando já é cascudo, ele é emprestado, é porque ele é meia bomba. Ele não é um jogador e o Vasco está pegando esse menino do Atlético Mineiro. Se ele fosse bom, ele ficava no Atlético Mineiro, não ia emprestar, entendeu? Que o time, o Vasco tem os jogadores que tem. O Vasco não vai emprestar um jogador bom para reforçar o adversário, né? Então, pode até vender, mas reforçar emprestado, o Flamengo vai prestar Zico ao Vasco. O Vasco vai prestar Roberto Dinamite ao Flamengo. Isso não existiu nem vai existir, entendeu? Então sobre o jogo de ontem, começou o jogo, o Vasco começou bem, começou muito bem, apesar que quem fez o primeiro gol foi o Boa Vista, né? Apesar que tinha 2 elementos impedidos, mas o Boa Vista estava mostrando o que veio fazer em campo. Mas o Vasco no início ele começou bem, aí levou aquele gol que não valeu, foi impedimento, por sinal, estava bem impedido, né? O gol que ele fez, tinha 2 elementos impedidos. Aí o Vasco partiu para cima e eu acho, assim, minha maneira de ver jogo, eu acho que o Vasco ganhou fácil. O Vasco levou aquele gol de uma falha de Jair, uma falha infantil. Ele foi sair com a bola, perdeu aquela bola ali, o cara entrou e eu achei também meio frango do goleiro do Vasco, que aquela bola vai para sair do jeito que ele saiu, né? Ele saiu com a mão conforme diz o ditado, aquela mão de maionese, né? Então ele saiu de um jeito, aquela bola, ele vai pegar aquela bola firme. E eu nunca fui goleiro, bem, agora então eu não vou ser mesmo, já estou bastante velho para isso, mas o Jardim, ele tem uma boa estatura, e a bola foi uma bola fraca, a bola fraquinha. Aí ele vai dar aquelas palmadas para frente assim no chão, no pé do jogador dele, ele chutou e fez o gol. Então, foi uma falha que não se pode ter, né? Que eu acho assim, se o adversário quer fazer gol, ele tem que criar, não pegar moleza, fazer gol no mole. Então, o Vasco qualquer clube, ele quer fazer gol, ele tem que criar. O Vasco, né? O Vasco dificilmente ele pega mole. Quanto o Vasco, todo goleiro agarra bem, então existe isso tudo. Aí, quer dizer, mais o jogo de ontem, o Vasco ele começou bem e terminou bem. Houve no segundo tempo as substituições que valeu até a pena. Eu gostei até o Neném, ontem ele entrou, o Nenê, né? Ele entrou e jogou bem pra caramba. Que no segundo tempo entrou, deixa eu ver que eu anotei aqui, entraram Paulo Vitor, que eu não gosto dele, Nenê, Ignaldo, Barros e Rayan. Entraram esses 5. O Paulo Vitor, eu acho ele meia bomba, sabe? Meia bomba. Então, esse Piton é bom. Não é um craque de seleção, mas é bom, tá? Então, Aí o Vasco começou lá em cá. Eu acho que a pessoa costuma numerar, porque fulano mereceu 10, outro mereceu 8. Então, se eu fosse querer numerar alguém, apesar de eu gostar desse goleiro Léo Jardim, para mim o melhor goleiro do Vasco é ele, ele comeu não foi um frango inteiro, mas foi um franguinho pequeno, sabe? Então, eu ia enumerar ele se eu fosse dar 8 a todo mundo, a ele eu daria um 7, pela falha dele, que eu achei que foi falha. Ele e Jair, porque o Jair é bom, é um dos melhores que o Vasco pegou, mas ele teve uma falha incrível, aquela falha do gol. Então, mas o jogo em si foi um jogo bom de se ver, foi um jogo agradável, e o Vasco sempre melhor. O Vasco jogou geralmente do meio de campo para frente, eles aproveitavam essa jogada que o Vasco estava do meio de campo para frente
e quando pegava uma bola ele saía disparada pro gol, né? Então mas foi um jogo bom de se ver, um jogo agradável. Não foi um jogo que não deu sono. Tem jogo que tá vendo assim, daqui a pouco tá cochilando, né? Então é o jogo que não tem ação nenhuma. Mas ontem deu boa ação. Aquele não, mas vai ser gol, aí não era, vai ser gol, aí não era. Aí o Vasco meteu 2 bolas na trave. Então fez 4 gols e 2 bolas na trave. Então, aquele jogo que tá sempre chamando a atenção, não deixava a pessoa dormir. Apesar que o Vasco está jogando praticamente sozinho, né? Que o Vasco ficou mais ou menos 80% com a bola e eles com 20%. Entendeu? Então, quer dizer que eu gostei do jogo de ontem. O jogo de ontem foi o time do Boa Vista é melhor que o time do Trem. Porque o Trem não existe, o Trem é um time muito ruim, né? Então, o Trem, se pegar um time de Várzea aqui perto da minha casa e botar contra eles, esse time de Várzea aqui ganha. Que aqui tem muito time bom, desse time de Várzea. Botar ganha, tranquilo. Aí, mas o Boa Vista já é um time melhor, bem melhor do que o Trem, bem melhor. Aí o Vasco, né, nós ganhamos de coisa, nós estamos agora em terceiro lugar, tá Flamengo em primeiro, Fluminense em segundo, Vasco em terceiro e Volta Redonda em quarta junto com o Botafogo. Mas como o Volta Redonda tem passivo. Eu acho que é gol a mais ou o Volta Redonda venceu o Botafogo por cada vitória, uma coisa assim. Aí deu direito a Volta Redonda ficar em terceiro, o Botafogo ficar em quarto. Mas em pontos os dois estão iguais. Parece que estão com 16 pontos, 14, uma coisa assim. Tá? Então, aí quer dizer que o Vasco ficou em terceiro. O Vasco, ele para disputar o título, ele tem que ficar até quarto. Ninguém vai tirar mais o Flamengo está com, parece que o Flamengo, eu não lembro. Então o Vasco tem 2 jogos, domingo contra o Flamengo, que vai ser o jogo mais difícil, e depois tem o jogo contra o Bangu, que será o último dessa fase. Então o Vasco ganha, vamos supor que o Vasco ganha os 2 jogos, o Vasco faz 6 pontos. O Vasco empata com o Flamengo, mas se o Flamengo empatar um jogo, ele pensa de novo. Então praticamente ninguém tira o primeiro lugar do Flamengo. O segundo lugar do Fluminense a pessoa ainda pode tirar, mas do Flamengo é mais difícil. O Flamengo tem que perder todos os jogos e o Vasco ganhar todos para poder empatar com o Flamengo e ver quem tem mais número de vitórias, né? E no caso o Vasco chegar a empatar com o Flamengo, tem que vencer o Flamengo. Então, pela vitória do Vasco no Flamengo, o Vasco fica no primeiro lugar. Então, mas isso vai ser meio difícil acontecer. Então, o que acontece? Vamos torcer para que o Vasco mantenha. Falta 2 jogos só. Vamos torcer para que o Vasco mantenha esse lugar, né? O Vasco pode até chegar a 4º lugar, que vai para a final, a disputar o quadrangular. E se Deus quiser, nós vamos ganhar esse título. Vamos fazer tudo para ganhar esse título. Porque a gente vai pensar porque o Flamengo é o melhor time, isso aqui, não é? O Santos teve o melhor ataque do mundo, que até hoje não teve ataque nenhum igual ao do Santos. E ele perdia jogos. Ele cansou de perder para Flamengo, Fluminense, para Vasco, cansou de perder. Então o time do Santos não era todo bom. Do meio de campo para frente era praticamente invencível, mas o pessoal vencia. Então, o Santos, o Doval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Esse Pepe tinha um chute de fazer medo a qualquer um, de tão forte que era o chute do homem, você não via nem a bola. Coutinho, ele só jogava bem junto com o Pelé. Se botasse sozinho, ele veio para o Fluminense, não foi nada. Então, o Coutinho só era bom junto com o Pelé. E o Doval era um fracasso, né? Mengalvo era outro. Então, quer dizer que o Santos, mesmo com esse timaço, ele perde. Você não vê o Real Madrid, com o time que ele tem, há poucos dias agora perdeu para um time aqui desse maninho. Então, quer dizer que é o dia. Ninguém é invencível. O Flamengo tem o melhor time do Rio? Tem. Mas ele não é invencível. Ele perdeu para o Fortaleza 2 vezes no ano passado. Então, quer dizer que se ele pode perder para o Fortaleza, ele pode perder para Vasco, Flamengo, Botafogo, o Volta Redonda, não tem nada demais.
Então eu acho que o Vasco, ele tem tudo. Ele pode ser o campeão da Taça Guanabara. Se ele não for da Taça Guanabara, ele vai ser o Carioca. É o que eu sinto que o Vasco vai pegar um desses dois títulos. Eu não vou dizer a você que eu tenho bola de cristal, que eu vou, o Vasco vai ser campeão disso, campeão daquilo, mas eu sinto assim que chegou a hora do Vasco levantar um caneco. Tanto faz na Taça Guanabara como o Carioca, para mim, não tem diferença, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E em relação ao time daqui de Volta Redonda, do Boa Vista, o Boa Vista é de uma cidade muito boa chamada Saquarema. Eu estou sempre lá. Lá é que tem a quadra que vai disputar a seleção brasileira de vôlei, para tudo treinar é lá em Saquarema. Lá tem um lugar chamado Bacaxá. Bacaxá não tem praia, mas Saquarema tem. Então as praias, tem uma praia, a praia de Itaúna, muito boa. Tem várias praias lá boas, sabe? Então tem a praia do Rio, como é que é o nome mesmo? Rio Tu? Não, eu acho que é Rio Tu, parece o nome de uma praia lá que tem. Eu acho que é Rio Tu, sim, o nome. Aí é muito boa também a praia. Então, não é Vila Tur, o nome da praia é Vila Tur. É o nome da cidadezinha lá, muito boa. E se as pessoas quiserem conhecer Saquarema, pode ir que é muito boa, tá bom? Então esse time de Boa Vista é lá. Antigamente esse time não era Boa Vista. Quando era um timezinho assim de disputar só os campeonatos daqui, ele tinha outro nome. Eu não lembro mais o nome que era. Aí hoje em dia é o Boa Vista, tá bom? Então, o ano passado ele estava melhor do que esse ano. Esse ano ele está mais fraco. O ano passado ele estava melhor. Então, estou falando sobre. Eu ia terminar o vídeo, mas vou falar mais um pouco. Esse Léo Jardim, eu gosto dele. O Puma eu gosto. O Miranda é minha bomba. Esse Léo, que era chamado Léo Pelé, não quer que chamar Léo Pelé, né? É só Léo puro. Então, esse Léo da zaga está sendo um dos melhores. Ontem, então, jogou muita bola. O Piton, também bom. Esse Rodrigo é um menino bom. Alex Teixeira é aquele que a gente já conhece. Hoje está bom, amanhã está meio fraco, meio sonolento. Então, e tem o Eric Marco, menino bom de bola. E tem o Peck, Pedro Raul e o Jair. Então esse Jair é bom de bola, que é do Atlético Mineiro, muito bom. E não é dizer que o time do Vasco é todo bom, não é. Mas daqui do time do Vasco aqui, para mim, o mais fraco para mim, todinho aqui, é o Miranda. Sabe? O Miranda é o mais fraco. Mas tem jogado bem. Não vou tirar os méritos dele, não. O jogo contra o trem, né? Que contra o trem, até eu jogava velho, assim mesmo, jogava contra o trem. E no jogo de ontem ele jogou bem também o Miranda. Então ele tem saído bem. Mas é meia bomba. Então o que acontece? Vamos esperar o que vai acontecer. O maior técnico do Vasco vai ser domingo contra o Flamengo, né? Nosso maior rival. E vamos torcer para o Vasco vença, tá bom? Então, ó, tchau, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau.